Bom, estamos começando, esse é o primeiro áudio da leitura do livro do nosso querido amigo Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Editora Best Business, nosso amigo escreveu A Lógica do Cisne Negro. É bom a gente sempre, quando vai ler um livro, olhar a capa, ler a orelha, né? Ler de onde vem qual é a formação, para a gente ver o que a gente espera da pessoa. Então eu vou ler aqui para vocês que Taleb dedicou sua vida a analisar problemas ligados à incerteza, à probabilidade e ao conhecimento. Passou quase 2 décadas como empresário e operador de bolsa de valores até 2006, quando se tornou filósofo, ensaísta e pesquisador acadêmico em tempo integral. O Taleb, eu me lembro bem do livro dele, do Cisne Negro, né? Eu não cheguei a fazer não entrou nas leituras bimodais, mas acho interessante você criar um método de leitura, né? Cada livro que você vai lendo, você vai analisando coisas. A primeira coisa que me chama a atenção no livro do Taleb é que talvez seja o livro mais grosso que eu vá ler aqui nas leituras bimodais, né? Pelo menos nessa segunda temporada é o mais grosso. Na verdade, nós estamos na terceira temporada das leituras, né? Então ele é o mais grosso. Ele tem, no total, 662 páginas. Se você tirar os mimimis todos, epílogo, glossário, apêndices, notas, ele fica com 533 páginas, que é muita coisa. E aí eu fico me perguntando se o livro, né, um livro com 533 páginas, tem duas coisas: ou ele é muito bom, ou o autor não fez o trabalho sintético de reduzir o livro num tempo em que as pessoas têm pouco tempo, né? O cara escrever 533 páginas de texto para serem lidos, né, tirando o resto, se você quiser. Então, se você tirar o índice também, que aqui já no índice já estão aqui 19 páginas, então você tem aí uns 500 e tantas páginas para serem lidas. Aí você pergunta, a pergunta que fica, né? Vale a pena ou não vale a pena? Justifica ou não justifica? Ele deveria ter enxugado ou não o livro? Que nem aqueles filmes que você assiste e que o filme às vezes tem 3 horas e meia, você fala, cara, esse filme não podia passar de 2 horas. Então é uma pergunta que fica. Primeira coisa que por incrível que pareça, o livro, os últimos 3 livros que eu li, nem o livro do Harari, nem o livro do Longo, e nem o livro 1 da Riqueza das Nações, que são vários livros, tinham conclusões. E eu sempre sugiro a você, como isso aqui não é um romance, não tem spoiler, você começar pela conclusão. Porque o autor guarda coisas para a conclusão e ele parte do princípio que todo mundo vai ler na sequência. E aí você já economiza um bom tempo para chegar na conclusão, né? E aí você diz, qual é a do cara? Então você está numa livraria, vai para a conclusão. Se a conclusão for um negócio interessante, tiver conceitos que ele está usando, que você fala, cara, isso aqui eu queria entender mais o que é isso, o que é isso, o que é isso, aí de repente aquele livro vai te atrair. Às vezes pela conclusão você diz, cara, esse livro não me interessa. Ainda mais um livro de tantas páginas, né? Então a primeira coisa que eu chego assim de pronto, o Taleb faz aqui um glossário, né? Um glossário que tem 1, 2, 3, 4. Um glossário aí com as 4, 5 páginas. Ele é um criador de conceitos, né? Ele tem
ele desenvolve uma narrativa própria, ele gosta de criar conceitos. Isso é bom. Isso é bom porque conceitos novos despertam insights, né? Já lá na conclusão, logo na conclusão, eu marquei aqui várias frases interessantes. Então, o Taleb tem esse talento para criar frases. E eu vou destacar para a escola duas frases que a gente tem visto aqui, que as leituras bimodais Nepô indo para o supermercado para comprar mantimentos para a escola. É isso. O supermercado que eu estou indo agora é o Taleb. E eu fui para o departamento antifrágil. O que o Taleb pode trazer para a nossa escola? A gente fala muito da escola dos inquietos. A escola bimodal, depois de longo e tenebroso inverno, descobri que os meus clientes são os inquietos. Dentro dessa ideia da ciência empreendedora, que você tem que descobrir clientes. Eu descobri que os meus clientes não são perfis não tem... Eu estive lá em João Pessoa e um cara perguntou: você quer fazer uma palestra aqui, uma palestra futura? Quem que é o teu público? Meu público são os inquietos. Então, o conceito inquieto é muito importante para a escola. E é muito importante para esse novo mundo, quando a gente vai falar de motor 2, porque os inquietos são aqueles caras que você tem que trazer para os projetos de inovação disruptiva. E aqui temos uma frase e temos uma ideia nova sobre inquietude. Vou ler para vocês na página 532, na conclusão. Abre aspas. Podemos dividir as pessoas e a qualidade de suas experiências com base na exposição à desordem e ao seu apetite por ela. Isso é inquietude. Vou repetir. A exposição, o apetite, a exposição à desordem. Essa é uma definição que eu nunca tinha pensado, Quando eu falei que o inquieto ia para uma praia, que o inquieto gosta de uma praia deserta, Mas acho que essa ideia de o inquieto é aquele que gosta da exposição à desordem, que não se incomoda com a desordem, é uma coisa que é um ganho. Já valeu a compra do livro só por isso. Incorporei. Obrigado, Taleb. Depois acho que tem uma outra coisa interessante, e acho que o Taleb ele vai entrar muito nessa área da epistemologia, da dificuldade que a gente tem de lidar com o que não é esperado. Aquela dificuldade que vai lembrar um pouco o Thomas Kuhn da ciência normal. O que o Taleb fala? Olha, a gente foi educado para a ciência normal, mas tem as anomalias, que no caso do Taleb ele chama de cisne negro, que o Thomas Kuhn chama de anomalia. E aí ele vai falar: a inovação é precisamente algo que se beneficia da incerteza. A inovação é quando você consegue lidar com a desordem, quando você procura entender a desordem. E de certa forma ele fala um pouco da ética, dessa ética de lidar com esse mundo. Ele vai dizer aqui, ele vai defender uma ética que talvez que seja ética para esse mundo mais inovador, Ele diz aqui: a comida não teria sabor se não fosse pela fome. Os resultados não têm sentido sem o esforço. É a página 533. A alegria sem a tristeza, as convicções sem a incerteza. Uma vida ética deixa de sê-la quando despojada dos riscos pessoais. Ou seja, ele é o cara que vai... É a ideia da vida para a inovação, para a mudança, e isso vai bater muito com os pensadores. E aí temos aí o caminho aristotélico, do mundo em aberto, do mundo em que você tem coisas que você não compreende, e aí tem esse lado epistemológico do Taleb, em que ele vai introduzir
uma espécie de ética da inovação, no sentido de que você não pode aceitar, você tem que aceitar alguma taxa de risco. E aí ele está falando aqui dos inquietos, do apetite pela desordem. E aí, para fechar aqui as coisas interessantes dessa conclusão, para esse primeiro áudio, ele vai dizer: a aquisição do conhecimento verdadeiro aprecia a desordem. Isso aqui é bem aristotélico, né? Do mundo aberto, da procura do conhecimento aberto, e vai dialogar aqui com o Longo, e vai dialogar um pouco com o nosso Matt Ridley, e vai se contrapor um pouco com o nosso amigo Harari, né? A ideia do conhecimento aberto e da desordem. Então, o nosso amigo Taleb é o cara que vai tentar ajudar as pessoas no momento que a gente está passando agora, né? Dessa incompreensão, do que a gente chama aí de momento, no macro momento de anomalia das ciências humanas diante do digital, né? Desse caos. Ele vai trabalhar com a ideia do cisne negro, da desordem, que a gente tem que aprender a lidar com a desordem. Então, diria que a conclusão me deixou bem animado, né, em relação à história, mas não é um livro que vai, me parece que não é um livro, como eu já tinha percebido no Cisne Negro, não é um livro que vai ter uma ordem muito certinha, né? Está mais na linha do McLuhan, né? Um livro mais, um pouco mais com o pé no artístico e na filosofia, mas é um livro de insights. Então, primeira abordagem positiva, vamos ver se esse calhamaço aqui justifica ou não. No final, no último vídeo, no último áudio que eu fizer sobre isso, eu vou dizer: muito bom começar com o livro, muito bom começar já com tantas coisas interessantes. Se você pegou esse áudio e tem interesse nas leituras bimodais, me manda um zap, ou então entra no nosso site. Meu zap é 21 99 608 6422. Vou repetir: 21 99 608 6422. Ou então entra no nosso site bimodais.com.br/leituras. Vou repetir: bimodais.com.br/leituras. É isso aí.